Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nossa aula de número 34. Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para nossa aula. Vocês vão precisar do caderno ou das folhas para anotação, o lápis, a borracha, o apontador e o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da nossa aula 34, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Pronto, material organizado. Vamos relembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós vimos o texto Vale Quanto Pesa. Nós fizemos atividades relacionadas ao texto. Nós fizemos também o tempo verbal das palavras, o tempo passado. E vimos também o uso das aspas. Estão lembrados? Na aula de hoje, nós vamos detalhar o texto, vamos estudar um pouquinho mais sobre o texto. Vamos lá? Acompanhem com a professora. Vale quanto pesa. Pesquisas arqueológicas indicam que as moedas surgiram há quase 4.000 anos, o que torna o dinheiro tão antigo quanto as pirâmides do Egito. A professora destacou as palavras arqueológicas e pirâmides. Elas têm alguma coisa em comum. Vocês sabem dizer o que é? Conseguem dizer para a professora o que essas palavras têm em comum? Vamos ver? Olhem lá. Toda palavra tem uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba pronunciada com mais intensidade.
A gente já viu lá no 5º ano, no 4º ano também, as palavras que têm a sílaba mais forte, que pronuncia mais forte. Arqueológicas, pirâmides. Vamos ver mais um pouco? Na questão 1, identifique e circule a sílaba tônica das palavras destacadas no trecho. Vale quanto pesa. Então, aqui vocês vão ler o texto e nas 2 palavrinhas destacadas, vocês vão circular a sílaba tônica destas palavras. Combinado? Um tempo para vocês responderem. Tudo certo? Identificaram qual é a sílaba tônica das palavras? Confiram com a professora. Ló e irã. Percebam que na arqueológicas tem acento agudo, então o som desta sílaba tônica é um som aberto. E em pirâmides, a gente tem o acento circunflexo, o que deixa o som dessa palavra fechado. Pirâmides. Perceberam isso? Vamos para a questão 2. Vale quanto pesa? Pesquisas arqueológicas indicam que as moedas surgiram há quase 4.000 anos, o que torna o dinheiro tão antigo quanto as pirâmides do Egito. Percebam que a professora grifou o Ló e o Rã. Então, estas palavras, elas são proparoxítonas. Acompanhem com a professora. Nas palavras proparoxítonas, a tonicidade está localizada na antepenúltima sílaba, sendo representada por acentos gráficos. Isto quer dizer que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, exceto aquelas que são de origem estrangeira, como déficit, performance, habitat e superávit, que são da língua inglesa. Então, percebam que as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Mas, professora, como? Qual é a antepenúltima sílaba? Sempre comecem aqui, da direita para a esquerda. Última, penúltima e antepenúltima, certo? Vamos para a próxima questão. Aqui, vocês vão identificar e circular a sílaba tônica das palavras destacadas no trecho abaixo.
Então, vocês vão fazer a leitura do texto, vão identificar e destacar a sílaba tônica dessas palavras, ok? Conseguiram identificar? Então, acompanhem com a professora. Quais são as palavras com a sílaba tônica? Nós temos Lídia, lídios e negócio. Vocês perceberam? Ela está igual ou diferente do slide anterior? No slide anterior, a gente circulou a antepenúltima sílaba. E esta? Qual que foi circulado? Foi a penúltima ou a antepenúltima? Vamos verificar que posição elas ocupam nas palavras. É a penúltima sílaba. Lembram que a professora mostrou que começa a contar da direita para a esquerda? Então, olha lá, Lídia, então, o dia e li, última e penúltima. Lídios, última e penúltima. Negócio, última e penúltima. Tudo certo? Estão conseguindo acompanhar com a professora? Vamos para a próxima. Vamos relembrar agora. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas e a sílaba tônica é a antepenúltima. Mas nas palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. E será que todas as paroxítonas são acentuadas igual à proparoxítona? Vamos descobrir. Nessa questão, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar as palavras abaixo e dizer o que elas têm em comum. Percebam lá que eu deixei destacado em vermelho também. Monetário, denário, negócio. Então, a letra A são paroxítonas terminadas em hiato, são proparoxítonas, são paroxítonas terminadas em ditongo. São paroxítonas terminadas em ditongo. Escolham a alternativa correta e a gente já volta para conferir.
Pronto? Fizeram? Vamos conferir? Acompanhem com a professora. O que elas têm em comum? Elas são paroxítonas terminadas em hiato? Será que aqui o final dela é um hiato? Lembram do hiato? O hiato é aquele encontro vocálico em que a gente separa, que ele geralmente leva acento. Lembram disso? São proparoxítonas. Será que são proparoxítonas? Acompanhem comigo. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Onde está o acento? Qual é a mais forte? É a penúltima, certo? Nas 3 palavras, monetário, denário e negócio. Então, elas não são proparoxítonas, elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Lembram que o ditongo é o encontro vocálico que não separa, que ele fica junto ali na sílaba? Vamos relembrar as regras. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas e a sílaba tônica é a antepenúltima. Nas palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Então, o que a gente viu anteriormente, olha lá com a professora. Monetário, denário, negócio, todas elas são acentuadas porque terminam em ditongo. Acompanhem agora com a professora mais uma regrinha que a gente precisa aprender. As regras de acentuação das palavras paroxítonas. Também são acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, AN, ANS, ão, ãos, uns, ons, US, I, IS, EI e EIs. Então, algumas palavras, elas vão ser paroxítonas, porém não vão ser acentuadas. Então, nós precisamos sempre lembrar desta regrinha para não errar na acentuação, ok? Na questão 4, vocês vão fazer aqui, observar as palavras e classificar de acordo com a posição da sílaba tônica. Nós temos as palavras açúcar, monetário, negócio, pirâmides, denário e arqueológicas. Então, vocês vão ter que ler as palavras e separar
em qual grupo cada uma pertence, se é no grupo das paroxítonas ou da proparoxítona, ok? Um tempo para vocês fazerem. Tudo certo? Vamos conferir? Acompanhem comigo. Olha lá. Paroxítona: açúcar, monetário, negócio e denário. Proparoxítona: pirâmides e arqueológicas. Percebam que a palavra açúcar é paroxítona terminada em R e monetário terminado em ditongo, negócio terminado em ditongo e denário terminado em ditongo. E proparoxítonas, as acentuadas na antepenúltima sílaba, última, penúltima e antepenúltima. E proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Então, paroxítonas, nós temos as regrinhas e algumas terão somente a sílaba tônica e não serão acentuadas, ok? Agora, nós vamos fazer um jogo. Na questão 5, vocês vão encaixar as palavras de acordo com a ordem pedida. A professora colocou pirâmides, arqueológicas, Grécia, início, açúcar e denário. E coloquei junto também, vocês vão ter que olhar aqui, proparoxítona, vão achar uma palavra proparoxítona e colocá-la aqui. Vamos achar uma paroxítona terminada em ditongo e colocá-la aqui. Depois, uma proparoxítona,
depois uma paroxítona terminada em ditongo, outra paroxítona e outra paroxítona terminada em ditongo. Então, vou dar um tempo para vocês organizarem e encaixarem as palavras corretamente. Conseguiram? Encaixaram? Vamos conferir? Acompanhem com a professora. Então, a palavra proparoxítona, pirâmides. Grécia, a paroxítona com ditongo. Outra proparoxítona, arqueológicas. Outra paroxítona terminada em ditongo, início. Outra paroxítona, açúcar. E outra paroxítona terminada em ditongo, denário. Se você colocou em outra ordem, não tem problema. Por exemplo, proparoxítona, se você colocou pirâmides aqui e arqueológicas aqui, não tem problema. O importante é que você tenha entendido a lógica do pensamento, ok? Agora vamos observar aqui com a professora. A importância da pontuação para a construção de sentidos no texto. Observe o uso de exclamação nos trechos abaixo. Você sabe dizer por que eles foram empregados? Então, leiam um minutinho. Então, leiam o texto e percebam o uso da pontuação.
Conseguiram perceber? Acompanhem a leitura com a professora. Quando não havia moedas, as pessoas acabavam usando outros objetos mais fáceis de encontrar para servir de pagamento. O dinheiro já tomou a forma das coisas mais estranhas. Pesquisas arqueológicas indicam que as moedas surgiram há quase 4.000 anos, o que torna o dinheiro tão antigo quanto as pirâmides do Egito. Também adoravam jogar e, não por acaso, inventaram o jogo de dados. Vocês conseguiram perceber a diferença de entonação na hora da fala? Vamos acompanhar aqui comigo. Os pontos de exclamação foram utilizados para indicar que as informações são surpreendentes e inesperadas. O ponto de exclamação, ele também serve para marcar as nossas emoções, medo, alegria, tristeza ou admiração. Nossa, que dia chuvoso! Nossa, como o sol está lindo! Entenderam? Então, o ponto de exclamação, ele dá aquela entonação diferente de admiração, de surpreendente. Ok? Na questão número 6, vocês vão fazer a leitura do texto e vão marcar onde vai o ponto de exclamação. A professora colocou o texto e está faltando o ponto de exclamação. Então, leiam com atenção para pôr o ponto de exclamação no lugar correto. Conseguiram? Colocaram lá? Então, façam a leitura com a professora, acompanhem. O ponto de exclamação é utilizado para indicar entonações exclamativas na escrita e transmitir diversos estados emocionais, como alegria, tristeza, medo, admiração e surpresa. Os pontos de exclamação foram retirados. Então, vamos acompanhar a leitura com a professora agora. O chiclete virava dinheiro nas mãos dos soldados na Segunda Guerra Mundial. E o boi na Grécia Antiga não podia ser levado na carteira, mas valia um dinheirão. Nas prisões brasileiras, como não existe dinheiro, o cigarro é a moeda circulante. Vamos conferir, então, onde seriam os pontos. Fizeram? Tudo certo? Então, olha lá, o ponto de exclamação depois de um dinheirão e depois de circulante. Na leitura, vocês têm sempre que perceber a entonação para saber qual ponto vai. Combinado? Na questão 7, vocês vão ler o trecho abaixo e identificar a palavra destacada a que ela se refere na frase.
Quando não havia moedas, as pessoas acabavam usando outro objeto mais fácil de encontrar para servir de pagamento. A que a palavra fácil está se referindo? Então, pensem e marquem a que ela se refere. Vamos conferir. Identificaram a que a palavra fácil está se referindo? Ela está se referindo ao objeto. Por quê? O que era mais fácil das pessoas encontrarem? O que era mais fácil delas trocarem? O objeto. As pessoas acabavam usando outro objeto mais fácil de encontrar para servir de pagamento. Entenderam? Então, a palavra fácil está se referindo a objeto. Na questão 8, vocês vão escolher a palavra que completa corretamente o trecho abaixo. Quando não havia moedas, as pessoas acabavam usando outros objetos mais de encontrar para servir de pagamento. Qual das três palavras ali se encaixa corretamente? Fáceis, fáceis ou fácil? Um tempo para vocês responderem. Então, vamos conferir qual que ficou ali. Fáceis. Quando não havia moedas, as pessoas acabavam usando outros objetos mais fáceis de encontrar para servir de pagamento. Lembram que nós falamos que na questão anterior,
fácil estava se referindo a objeto, agora nós estamos falando de objetos, não está mais no singular. Então, se não está no singular, tem que concordar. Tenho que fazer a concordância, objetos mais fáceis, ok? Vamos para a questão 9. Na questão 9, escolha a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente o texto. Entre 640 e 630 a.C. é inventada a cunhagem. As moedas passam a ser por imagens, em relevo, como as moedas de hoje. Ao cunhar e emitir de moedas, os lídios inventaram uma economia muito rica e farta e fizeram fortunas na antiguidade. Quais palavras se encaixam ali nas estrelinhas? Letra A, identificada, gravada, milhar. Letra B, identificadas, gravadas e milhares. Letra C, identificadas, gravada e milhares. Então, façam a leitura do texto novamente com calma e preencham com as palavras corretamente. Vamos fazer a conferência? Acompanhem com a professora a alternativa correta. Letra B, identificadas, gravadas e milhares. Por que não pode ser identificada aqui? Não pode ser identificada porque nós estamos nos referindo às moedas. As moedas eram identificadas. Por que aqui não pode ser gravada? Não pode ser gravada também porque nós estamos referindo às imagens. As imagens eram gravadas em relevo. E por que aqui não pode ser milhar? Porque nós estamos falando de milhares de moedas. Então, não é uma só, são milhares de moedas. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Muito bem. Por hoje a nossa aula fica aqui. Cuidem-se e até a próxima. Tchau!